mas eu quero ler todo o salmo. É um salmo muito bonito, né? Uma canção de acordo com o título do texto. Muito legal, muito bom, muito abençoado. Um salmo aí para você ler quando estiver arrependido por algum pecado que você cometeu. Leia esse salmo, vai te ajudar aí no processo de arrependimento. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com a tua benevolência. Apaga as minhas transgressões, de acordo com as tuas misericórdias. Lava-me toda a minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que fui formada em iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Certamente tu desejas a verdade, no íntimo e no fundo do coração tu me ensinastes a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que tu esmagastes se regozijem. Esconde a tua face do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Não me lances da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Resgata-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cante alegremente a tua justiça. Meu Senhor, abre os meus lábios e a minha boca poderá proclamar o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria a ti. Tu não te agradas de holocaustos. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Segundo a tua vontade, faz prosperar Sião e edifica os muros de Jerusalém. Então te deleitarás nos sacrifícios de justiça, nos holocaustos e nas ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos diante do teu altar. Versículo 16 e 17. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria a ti. Tu não te agrada de holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. A minha oração é que a chama do teu Espírito Santo possa arder sobre os nossos corações nessa noite e que esta palavra possa vir como um renovo do Senhor aos nossos corações, Pai. Eu não sei quais são os propósitos, os desígnios do Senhor para conosco, mas peço que a tua palavra nos alcance aqui neste lugar e que nós possamos, Deus, desfrutar da tua glória, da tua presença aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Embora não seja o ponto principal da mensagem que eu quero trazer aos irmãos aqui nessa noite, eu não gosto de pegar o texto sem falar a respeito do contexto, né? Todas as vezes que eu trago uma mensagem, nas oportunidades que o Senhor me concede, seja aqui ou em outro lugar, eu sempre gosto de explicar o que está acontecendo no texto que nós lemos, né? Para depois a gente poder fazer uma aplicação. Eu digo isso porque hoje eu não quero frisar basicamente no pecado de Davi, mas eu não posso deixar de mencionar para você o contexto a qual essa oração aqui
ela foi feita, né? Nós temos um homem, rei de Israel, o maior deles, por sinal, né? Não, com exceção de Jesus, é claro, não há nome maior entre os reis de Israel do que a Davi. É o maior rei que Israel teve ao longo de toda a sua história, né? Ele marcou a sua geração. É interessante porque quando Josué chega na terra prometida, Josué avança aos limites das terras, dá limites às tribos, entrega todas as limitações, uma para cada família, mas os inimigos ainda habitavam na terra. E quando os israelitas, né, divididos nas 12 tribos de Israel, liberados por Josué após a repartição da terra, vai assumir o seu campo, né, o seu estado, vamos dizer assim, o seu espaço, delimitado no papel, no livro de Josué, para cada um. Olha, o seu pedaço de terra é tantos alqueires, de tal lugar até a tal lugar. Na hora que eles chegam lá, tem inimigos morando lá. Então Josué, junto com o exército de Israel, expulsa o inimigo maior, mas os pequenos inimigos continuaram habitando nas terras, né? E quando eles vão para o seu pedaço de terra reservado, na hora que eles chegam lá, eles precisam conquistar aquele pedaço de terra. E Israel perdeu na maioria das batalhas, depois que Josué delimitou o pedaço de terra. E eles foram morando perto dos lugares aonde Josué tinha estabelecido o pedaço de terra, fora até dos limites de Israel, inclusive. E é aí que vem o período de Juízes, aonde nós vamos ver diversos desses inimigos se levantando contra os israelitas. Aí você pensa assim, pastor, aonde que entra o Davi nessa história? O rei que vai expulsar os inimigos da terra e fazer com que cada tribo habite no seu pedaço específico de terra, delimitado por Josué, é Davi. É Davi que vai vencer os filisteus, que era o último inimigo que faltava, que dominava ainda vários lugares em Israel, inclusive Jerusalém, né? Que se chamava Jerubaal, e era um sonho de Davi conquistar a cidade. Por isso que Jerusalém na Bíblia vai ser chamada a cidade de Davi, porque a cidade existia, mas era dominada por um povo estranho. Então é Davi. Por que ele vai se tornar essa referência entre os israelitas? É Davi que vai expulsar os inimigos que ainda restavam desde o período de Josué, para que cada tribo habitasse no seu pedaço de terra e constituísse o seu estado, e a vida seguisse a partir de lá, depois do período de Juízes, né? Então Davi se torna essa referência por vencer o exército inimigo, e ele se torna essa referência também no que diz respeito ao servir a Deus. Da mesma forma como no Antigo Testamento não há rei como Davi, não há adorador como Davi no Antigo Testamento. Davi, ele alcançou um ponto de adoração tão especial dentro das páginas do Antigo Testamento, até pelo texto que nós lemos, nós entendemos que o Davi compreendeu a graça antes da graça. Davi compreendeu o perdão, o amor de Deus por nós antes da cruz, porque nós compreendemos esse amor olhando para a cruz, porque ao olharmos para a cruz, nós chegamos à conclusão que não há expressão maior de amor de Deus por nós do que aquela cruz. Amém? Deus não falou que te ama quando a porta abriu. Deus não falou que te ama quando Ele te curou. Deus não falou que te ama quando Ele te abençoou.
Deus não falou que te ama quando Ele disse sim a uma oração sua. Deus expressou que te ama quando o filho dele estava pregado naquela cruz do madeiro. É a expressão máxima do amor de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Ao olharmos para a cruz, nós entendemos o amor de Deus por nós. O Davi entendeu esse amor sem a cruz. O Davi entendeu que o amor de Deus por nós, que a graça e a misericórdia excedia a lei de Moisés, que era o material mais precioso que ele tinha em suas mãos naquele tempo. Ele entendeu, até pelo texto que nós lemos, que o arrependimento era superior a todo aquele ritual que era imposto pelo próprio Deus sobre a nação de Israel naquele tempo. Por isso que no Antigo Testamento não há adorador como Davi, porque ele ultrapassou as barreiras ritualísticas, ele ultrapassou as barreiras da religiosidade. Davi entendia que dançar, pular, se alegrar na presença de Deus, não era algo para ser feito apenas num culto. Ele faz isso diante da arca chegando em Jerusalém, ou diante de vitórias, e não foi uma só, que Deus concedeu a ele sobre os inimigos. Davi dançava, e o texto por diversas vezes menciona Davi cheio do Espírito Santo de Deus após as vitórias. Por isso que ele é considerado o maior adorador das páginas do Antigo Testamento. Ninguém compôs tantas orações, ninguém escreveu tantos salmos como Davi, que estão registrados para nós hoje através da palavra de Deus. Agora, tem uma curiosidade bíblica que eu acho fantástica, porque mesmo a Bíblia mencionando para nós grandes referenciais como Davi, ela não omitiu os seus erros. A Bíblia não omitiu os erros de nenhum dos grandes homens do Antigo Testamento. Olha a frase que eu vou falar para você. Todos os grandes homens do Antigo Testamento erraram em algum momento, e a Bíblia mencionou esse erro. O Espírito Santo, talvez, se eu fosse o Espírito Santo, talvez na minha carnalidade, na minha impureza, eu pensaria assim: não vou falar isso aqui, porque não tem necessidade. Para que eu vou falar que o Abraão mentiu, se ele é o pai na fé? Para que eu vou colocar aqui que o Moisés matou um egípcio? Ninguém nem sabe que egípcio era esse. Não fazia falta nenhuma aquele egípcio no meio da história. Para que eu vou mencionar aqui que o Isaac, copiando o pai, também fez a mesma mentira que o pai? Ele aprendeu direitinho. Para que eu vou colocar aqui os erros do Jacó? Talvez eu colocaria um pano quente em cima, mas não, conta só o lado bom da história. Eu digo isso mas qualquer um de nós, em qualquer história que você for contar, na maioria das vezes você vai contar apenas o lado bom da história. A Bíblia fez questão de mencionar os erros. Pastor, por que a Bíblia fez questão de mencionar os erros dos homens do Antigo Testamento? Há várias respostas para essa pergunta, mas eu quero deixar algumas para você. A primeira delas, para a gente não pensar que esses homens eram perfeitos, perfeito só tem um: Jesus. Se os erros de Moisés não tivessem sido mencionados, para nós teria dois perfeitos, Jesus e Moisés, mas não, a Bíblia fez questão de mencionar para indicar que perfeito era apenas Cristo. Um dos objetivos da Bíblia mencionar os erros desse homem é para quebrar a ideia que nós poderíamos criar de imperfeição, ou de perfeição na vida desses homens. É para mostrar que eles são imperfeitos. A Bíblia aponta os erros desses homens no Antigo Testamento porque a palavra de Deus é justa. Amém? A palavra de Deus é justa.
O Davi, o Samuel, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Moisés, ou qualquer um outro de Israel que se tornou uma referência para nós, qualquer dos profetas, o erro deles está lá porque a Bíblia é justa, porque nós é que somos injustos. A minha decisão de não mencionar o erro se eu fosse o Espírito Santo é porque eu sou injusto. Mas a Bíblia não, a palavra de Deus ela é justa. Então ela faz questão de mencionar os erros. Outra ideia que eu tenho de porquê que a Bíblia menciona os erros é porque os nossos erros, eles não têm que ser escondidos. Os nossos erros precisam ser consertados. Enquanto eu colocar pano quente em cima dos meus defeitos, eu continuarei com eles. Mas e se eu expor o meu defeito? Rapidinho eu vou consertar. Então é outro motivo a qual a Bíblia traz os erros desses homens. E Davi não errou apenas essa vez, mas até pelo escândalo que né? Adultério é um escândalo em qualquer contexto. Embora a proximidade da vinda de Jesus tenha diminuído essas questões aí para nós, né? O adultério ainda é um escândalo em qualquer contexto. Se você acompanha a internet, temos os testemunhos contados por aí, né? Um grande líder da igreja do Evangelho Quadrangular sendo acusado com pedofilia, abuso sexual infantil, a igreja se rachando, se dividindo, gente saindo da convenção nesses últimos 15 dias aí por causa de escândalo de adultério, né? Todas as vezes que um adultério, que algo desse tipo alcança a igreja, acaba se tornando um escândalo sem igual. No passado, eu vou dizer no passado, não porque hoje não aconteça, no passado onde isso tinha um peso maior, o que mais acabava com o ministério pastoral, o escândalo que mais derrubou pastor, o escândalo que mais acabou com igrejas, principalmente não só no Brasil como fora, é o tal do adultério, né? Eu gosto de política, acompanho, sei, não gosto desses exageros, né? Hoje nós vivemos num período político sensacionalista. Antigamente nós reprimíamos o sensacionalismo, hoje nós somos adeptos. Cuidado com o sensacionalismo político, senão você vai entender as coisas tudo errado, né? Mas essa semana foi a posse do presidente Donald Trump. Eu assisti a posse inteira. Fiquei caçando um canal que estava passando tudo, porque na Globo não passou tudo. Mas achei lá no Band News, Record News, passou a posse inteira, né? E aí na hora que chegou lá o Bill Clinton e Hillary Clinton, o casal Clinton entrando para a posse do presidente Donald Trump, eu lembrei, foi só lá o presidente que adulterou com a esposa que foi adulterada, né? Entrando para poder casar, eles continuam casados, né? A secretária lá, o caso da secretária já passou, capaz que ninguém nem lembra, eu nem lembro o nome da secretária mais, eu só lembrei que ele adulterou. O adultério é uma mancha, então a gente vai entender que esse pecado de Davi é um pecado grande porque adultério mancha. É uma mancha que algumas religiões, por exemplo, não conseguem apagar, né? Nosso irmão Milton aqui, a família do irmão Milton foi toda cristã do Brasil, né, Milton? A cristã do Brasil mesmo tem o adultério como um pecado perdoável. Para a igreja cristã do Brasil, que é uma igreja muito rígida, tenta ser assim, muito correta, se alguém adulterou, acabou, não tem perdão. O testemunho de Jeová, a mesma coisa, se cometeu adultério, não tem perdão, acabou. Essa é uma mancha que muitas vezes acontece, que torna esse escândalo grande demais. Isso derrubou pregadores que eram expoentes no século passado, no final do século passado. Nós temos aí entre eles Caio Fábio. Eu até nem gosto muito do exemplo do Caio Fábio, porque considerava Jim Swaggart um pregador melhor do século passado.
E acabou com o ministério de Jim Swaggart. Jim Swaggart já havia chegado em todos os países por programa de televisão. É o primeiro programa de televisão no mundo a alcançar os 197 países da extensão terrestre. E de repente, um pecado, sempre é uma secretária, fez com que o ministério desandasse. Ele continuou com um canal de televisão, mas não tem mais toda a exponência que tinha no final do século passado, né? No final da década de 90. Então o adultério é uma mancha, e Davi vai carregar essa mancha, não é? Ele retorna da guerra, é onde é o erro de Davi, como disse. Nosso intento aqui nessa noite não é o pecado, mas eu não quero deixar você no ar. O maior pecado de Davi, na minha opinião, nem é o adultério, é largar o exército de Israel pelejando a batalha no campo de guerra e vir embora para casa desfrutar da vida de rei. O negócio é tão sério que quando Batseba engravida, ele manda chamar Urias, esposo da Batseba, e na hora que Urias está diante dele, ele fala assim: vai para sua casa, tem uma noite lá com a sua esposa, amanhã você retorna para a guerra. O Urias não fala nada e dorme do lado de fora da casa, não entra para dentro. No outro dia o rei manda chamar ele e fala assim: por que você não entrou dentro da sua casa, dormiu na sua cama, teve uma noite aí de amor com a sua mulher? Urias responde assim: vive o Senhor Deus de Israel, vive o rei que está diante de mim, que enquanto os meus irmãos morrem no campo de batalha, eu não desfrutaria desse benefício. Aquilo é um tapa na cara de Davi, porque era o que o Davi devia ter feito. Não é comum um rei largar o exército no campo de batalha e voltar para casa. Tem gente morrendo na guerra e o Davi vem embora, dormir, comer bem, ficar tranquilo e ainda cometer um pecado de adultério. Se o Davi ficasse na guerra guerreando ao lado do seu exército, esperando Deus dar a vitória, ele não carregaria essa mancha no ministério dele. O erro do Davi não começa no adultério, ele acaba no adultério. O erro do Davi começa na covardia. Na covardia de deixar o exército de Israel no campo de batalha e retornar para Jerusalém, não se importando com os seus. Davi está lá no palácio, na janela do palácio, aí de repente ele olha no chafariz da praça pública da cidade, uma linda mulher casada tomando banho em praça pública. A gente bate no Davi, né? Que o Davi adulterou, mas a mulher não é uma santinha, irmãos. Não era comum tomar banho em praça pública, né? Ela sabia muito bem o que ela queria. Ela estava se insinuando para o rei, tomando banho naquela praça pública, num chafariz. Isso não era uma atitude normal. As pessoas tomavam banho em casa. Você não tem nenhum outro relato de história bíblico, você não tem nenhum outro texto bíblico de alguém tomando banho na praça. É só Batseba que inventou esse negócio aí. Alguma coisa no coração, na cabeça daquela mulher aconteceu. Talvez o capeta entrou, né? Sussurrou no ouvido dela e deu a ela assim essa brilhante ideia de tomar banho no chafariz da praça, né? Eu vi isso acontecer em Belo Horizonte. Não sei se algum dos irmãos aqui já foi em Belo Horizonte no período de calor. Tem uma água que jorra na praça da estação. E aí tem família que leva mesmo os filhos para brincar lá na água. Eu mesmo já passei lá uma vez correndo no meio da água, sobe assim. O povo molhava lá, mas era só uma diversão, não era um banho, né? O diabo soprou no ouvido dessa mulher e ela foi tomar banho. E o rei viu a mulher se banhando em praça pública e falou: traz. A cabeça de Davi, com o poder, está tão dominado
que ele não quer saber se aquela mulher é solteira, é casada, se ela tem marido, se ela é viúva, se ela já tem filhos, se os pais dela estão vivos. Ele fala assim: traz. O servo fala assim: Senhor, mas é casada. Traz. Senhor, mas ela é esposa do Urias, que está batalhando para o Senhor na guerra. Traz. O homem que poderia exercer essa autoridade sobre qualquer uma das virgens de Israel, o homem que poderia ter a mulher solteira que ele quisesse dentro do território israelita, manda trazer para ele uma mulher que já tinha marido, dorme com ela. Não foi uma vez não, foram noites, foram dias. Não foi aquele negócio de dormir uma vez e engravidou, não. Ele passou um período com ela. Nós lemos o texto e achamos que é a noite só, mas não é uma noite só não, são dias com essa mulher na casa dele, aproveitando do bom e do melhor que o palácio do rei poderia oferecer para ela, a ponto de chegar os seus dias do seu ciclo de mulher e não vir, e ela pensar assim: ai, estou grávida. O mínimo que essa mulher ficou na casa de Davi foi pelo menos um mês, até que ela descobriu que estava grávida. Há um mês tem gente morrendo no campo de batalha, o exército está lá pelejando, Deus não dá a vitória e o rei está pecando em Jerusalém. A mulher engravida. Quando nós cometemos algum pecado e estamos distantes da presença de Deus, nós queremos, o que eu citei aqui agora há pouco, né? Acobertar o pecado. O que o Davi quer fazer? Acobertar o pecado. Chama o marido, porque o marido vai vir, vai passar uma noite com ela e ela vai falar que o filho é dele, né? E eu não tenho nada a ver com essa história, nem pensão alimentícia eu vou precisar pagar. Aí o rei traz o marido, só que o marido não deita com a mulher. O que o rei faz? Covarde. O maior adorador do Antigo Testamento, o maior rei que Israel teve ao longo da sua história, entrega uma carta de condenação nas mãos de Urias, sem ele ler. Covarde. E fala assim: leva para... quem que é o general? Abiú? Não vou lembrar o nome do general. Entrega o general essa carta. O camarada pega a carta, viaja não sei quantos dias com a carta na mão, entrega nas mãos do general. O general abre a carta, está escrito assim: coloque Urias na frente do campo de batalha. Para quê, irmãos? Para morrer. Quem está à frente do exército morre primeiro. Ah, é um dia só na frente do campo de batalha, chega a notícia para o Davi: Urias morreu. Sabe o que Davi pensou? Agora ninguém sabe de mais nada. O povo vai pensar que ele dormiu com a esposa, tadinho dela, ficou agora grávida com o filho, o pai morreu lá na guerra, e eu estou livre do meu pecado. É o crime perfeito. Ninguém sabe de nada. Não é porque é mulher, mas eu gosto muito de olhar para a pessoa que está compactuando com tudo isso. Deus me livre casar com a Batseba, né? Que está vendo o marido ser morto e compactua. Que o rei está falando assim: você não vai falar que esse filho é meu não. É não? Fala, ó, estou contigo e não abro. Mulher que sabe a forma como o marido foi morto. Graças a Deus, tudo indica que houve uma transformação no coração dela depois disso aí. Mas, nesse momento aqui, assim como Davi, ela também não é flor que se cheira. É uma pessoa que a gente deve querer longe da gente, não perto da gente. É do crime perfeito. Ninguém vai saber de nada, não é? Não sei se ela chorou, se ela não chorou, não lembro se o texto menciona, se ela teve o luto dela, se ela não teve, mas agora ela está grávida e sem marido. Ninguém sabia de nada, irmãos, até Deus mostrar o pecado para um profeta.
Deuteronômio 29, se eu não me engano, diz que as coisas ocultas permanecem ocultas, e as que têm que ser reveladas, são reveladas pelo Senhor. Tem coisa que Deus vai manter oculto, e tem coisa que Deus vai revelar. E o que Deus faz com o pecado de Davi? Revela, traz à luz. Natan procura Davi e aponta Davi de forma muito sutil, relacionada ao seu pecado, contando uma historinha de um vizinho que tinha muitas ovelhas e o outro vizinho que tinha uma ovelha só. O vizinho que era rico, tinha muitas ovelhas, recebeu um dia uma visita na sua casa, e ao invés de sacrificar das muitas ovelhas que ele tinha, ele foi na casa do vizinho pobre que tinha uma ovelha só, pegou a ovelha dele, matou e deu de comer aos seus visitantes, né, como anfitrião da casa. Aí o profeta fala assim: o que nós faremos com um homem desse, rei? Sem titubear, Davi fala assim: certamente ele deve morrer. Morte sobre esse homem. Aí o Natan não precisa falar mais nada a não ser uma frase assim, é a única frase do Natan: este homem é o Senhor. Na hora que ele escutou, este homem é o Senhor. Davi, Salmo 37, se eu não me engano, Davi rasgou as suas vestes. 37 não, 34, né? Um dos dois, fugiu aqui agora. Davi rasgou as suas vestes, prostrou-se no chão, rolou em cinzas e fez a oração do Salmo 51 que nós lemos no início dessa mensagem. Uma oração de quebrantamento diante do pecado, uma oração de arrependimento, uma oração pura, sincera, verdadeira. O Salmo 51 não são palavras lançadas ao vento. O Salmo 51 não é um ritual sendo cumprido. O Salmo 51 é uma confissão que sai do coração de Davi a Deus. E é por isso que não descaracteriza o maior nome da história de Israel entre os reis de Israel. E é por isso que não descaracteriza o maior adorador que Israel teve no Antigo Testamento. Porque esse adorador, embora errou, entendeu que poderia se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Algum estudioso já disse, porque Atos dos Apóstolos vai falar que Davi alcançou ser homem segundo o coração de Deus. Alguns estudiosos concluíram que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus, não porque ele nunca tinha errado, mas porque ao errar, retornava para Deus, se arrependia e se consertava do seu erro. Até para nós no nosso tempo é um pouco difícil entender isso, mas é fato, é real. Você vai errar. O que você não pode fazer é repetir os seus erros. Eu não sei o que você fez no passado de errado, mas se você se arrependeu e não cometeu aquilo mais, nem Deus vai lembrar do seu passado. Não existe esse negócio. Quem te acusa daquilo que você fez no passado é o capeta, que vai tentar colocar na sua mente o que você fez no passado. Porque se você arrependeu, assim como teve perdão para Davi, tem perdão para você. Você não tem que estar preso a isso mais. Deixa o que está no passado e segue adiante para o que está diante de você, porque Deus, se você se arrependeu, já te perdoou. Eu
estou pregando aqui sobre o texto, não tem como não falar a história, porque está na Bíblia registrado, e você precisa entender a intensidade dessa oração do Salmo 51. Por isso que eu te contei a história, porque é errado até a gente acusar o Davi agora. Adulterou. Não, ele foi perdoado. O ápice dessa história não é o adultério de Davi. O ápice dessa história é o perdão de Deus a Davi, que aconteceu em meio ao pior pecado que alguém poderia cometer naquela época. O pecado de adultério, ele era passível de punição pela lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que o casal pego em flagrante adultério deveria ser apedrejado até a morte. O pecado que Davi cometeu não é um pecadinho qualquer, não. É um pecado aonde ele e Batseba merecem a morte. Mas na oração do Salmo 51, Davi não está preocupado com a morte. O pecado de Davi é vergonhoso, é para ele perder o trono de Israel. Mas a preocupação de Davi na oração do Salmo 51 não é perder o trono de Israel. A preocupação de Davi na oração do Salmo 51 é perder a presença de Deus. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. O Davi compreendeu no Antigo Testamento, antes do derramamento do Espírito sobre toda a carne, que ele poderia viver sem o trono, que ele poderia ser morto em praça pública, ser apedrejado, que ele poderia perder a coroa, a sucessão de seus filhos no seu lugar. Mas há algo que Davi chora e geme com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus para que ele não perdesse a presença do Espírito Santo. Agora nós chegamos ao tema da nossa mensagem. Agora nós chegamos onde eu queria. Ainda não é a mensagem que eu tenho para você nessa noite, mas eu preciso nos perguntar se o nosso coração queima pela presença do Espírito Santo, se a presença de Deus em nós é mais importante do que qualquer outra coisa que nós podemos possuir ou ter. O que é a presença do Espírito Santo de Deus para você? Não é a principal pergunta que eu vou te fazer nessa noite, mas está entre as mais importantes perguntas da nossa caminhada cristã. O que é a presença de Deus em nós? Para muitas pessoas, o dinheiro é mais importante que a presença de Deus. O prazer carnal, a satisfação carnal de um pecado, como aconteceu com Davi, que na hora não pensou na presença de Deus, pensou só depois. Quanto vale a presença do Espírito Santo no seu coração? Uma garrafa de bebida alcoólica? Um tapa num beque? A presença do Espírito Santo de Deus vale para você uma noite de prazer? A presença do Espírito Santo vale para você o seu trabalho, a sua família? Mas tem que valer muito mais do que isso. Nós precisamos, assim como Davi, estar disposto a perder tudo para ter a presença de Deus. Nós estamos errando, irmãos. Nós estamos caminhando a passos largos a uma geração que não sabe mais o que é a presença de Deus. Nós estamos vivendo dentro de um contexto onde as pessoas estão querendo muito oba-oba, muito as coisas fáceis, e estão se esquecendo de colocar a boca no pó e chamar pela presença de Deus sobre a sua vida. É a solução dos nossos problemas. A presença do Pai é a solução para o seu casamento.
A presença do Espírito Santo é a solução na vida do seu filho. A presença do Espírito Santo é a solução na sua vida financeira. A presença do Espírito Santo é a solução para a sua depressão, para a sua angústia, para a sua amargura. Nós não podemos dar ouvidos a essa geração que está inventando moda e largando a presença de Deus, colocando a glória, o poder, o dinheiro como mais valioso do que a presença de Deus. Não é. Por isso que a gente sente saudade das igrejinhas de 1990, onde talvez não tinha tanto glamour, onde o pastor não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta formação, mas a presença de Deus era real e verdadeira. Nós precisamos chorar, gemer, gritar, chamar pela presença de Deus no nosso meio, porque ela é que é mais importante para nós. Eu não sei se essa igreja vai dar tempo de ter um lote, de construir um templo, porque talvez Jesus volta antes. Eu não sei se um dia a gente pode ter um ar-condicionado, um forro, uma estrutura melhor que nesse lugar, mas tem algo aqui dentro que não pode faltar jamais. A glória de Deus precisa habitar essas quatro paredes. A presença de Deus precisa queimar no seu coração. A glória, a Shekinah de Deus tem que te visitar. Se o seu coração não queima, se os seus olhos não enchem de lágrimas, se você não sente um arrepio, se Deus não toca o seu coração, algo está errado, porque isso para nós precisa ser mais do que qualquer outra coisa. Não é homem, não é nome, não é título, não é cargo, não é diploma. Se tudo isso valesse, eu precisaria aqui de uns 5 minutos para falar para você todos os cursos que eu fiz. Mas eu entendi, eu compreendi que isso não vale nada se não tiver a glória. A minha maior preocupação a subir diante do altar, seja esse aqui ou qualquer outro que eu tiver oportunidade de subir, não é conhecimento, não é domínio de massa, não é domínio de público, é saber se Deus estará aqui comigo. Talvez eu não te ensine nada, talvez eu não te passe conhecimento algum, mas se eu tiver a certeza de que Deus está comigo aqui neste lugar, eu tenho a sensação de dever cumprido. A glória, a presença, nós podemos perder tudo, perde o emprego, perde a família, perde a saúde, perca filhos, perca marido, perca esposa, só não perde a presença. Não perde a presença. Se você perder a presença, Davi sabia que acabou tudo. Ele viu, ele precisava tanger a sua arca diante do rei Saul, para que o espírito que incomodasse Saul ia embora, porque Saul era um homem que o dia que desobedeceu a Deus, Deus retirou de Saul a presença. Davi viu a dor do Saul sem a presença de Deus. Camarada que foi na igreja, Deus fala comigo, silêncio. Correu no profeta, fala comigo, rei, tem nada para falar. Saiu, foi no sacerdote, fala comigo, sacerdote, rei. Eu não vou lembrar o texto, mas ele joga até o Urim Tumim. Eu não sei como deu errado, o texto bíblico não mencionou, mas o Saul chega a julgar o Urim Tumim e dá errado. O Urim Tumim era um tipo de dado. Imagina o Saul julgando o dado, e em vez de aparecer um número, o dado ficou com a ponta para cima, não apareceu número nenhum. Todo jeito que o camarada fez para Deus dar a ele um sinal, nada, silêncio. Ele vai ao extremo. Saul pensa assim: qual o maior profeta de Israel nos últimos tempos? Samuel.
O Saul, no começo do seu reinado, mandou matar todos os adivinhadores de Israel. Alguns adivinhadores fugiram para as montanhas e se esconderam de Saul. E o Saul sabia que na montanha tinha adivinhador. Sabe o que ele faz? Vai consultar uma necromante e é enganado pelo capeta. O diabo usa a necromante e dá para ele 3 profecias que não se cumprem. Pastor, como que eu sei que 1 Samuel 28, naquela consulta lá, né? Teve uma vez que um líder espírita em Lagoa da Prata frequentou a igreja para poder fazer a mesma coisa no centro espírita, entendeu? E ele conseguiu. E aí ele ficou disfarçado dentro da igreja um tempo, e ele assumiu para mim no dia que saiu, falou assim, fui lá aprender e no centro espírita, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Aí se você for no centro espírita dele, canta a música do Fernandinho, tem escola dominical, o culto tem uma pregação, né? Parece uma igreja evangélica. Tem um amigo nosso que é vizinho de onde é o centro espírita, e sabe como é que eles chamam o centro espírita? Igreja espírita. O camarada aprendeu e foi lá fazer a igreja. E aí um dia ele debateu comigo e falou assim, isso aqui é uma possessão espírita. E eu, não é uma possessão espírita. Ele é aqui, ó, chamou o espírito Samuel. Samuel desceu na mulher lá e entregou para ele 3 profecias. Um profeta no Antigo Testamento que entrega uma profecia que não se cumpre é falso profeta, ele é descredibilizado como profeta. Então isso não aconteceu. Foi o diabo. Falou assim, olha, pode ir para a guerra que você vai vencer. Ele perdeu. Aí falou para ele assim, em caso de você morrer, o inimigo vai te matar. Você pode ir para a guerra, mas o inimigo vai te matar. Saul não foi morto. Ele deitou sobre a própria espada. Alguém depois vê o corpo no chão e fala, é Saul, arranca a cabeça fora e leva para o rei. Não, o rei vai me dar um monte de tesouro. Na hora que eu chego com essa cabeça lá, chega para o rei e fala assim, matei Saul. Aí Davi olha e fala, você matou Saul? Matei, então eu vou matar você, que você matou um ungido de Deus. E mata o cara, porque ele tentou, sem saber, porque ele tentou se apropriar de algo que não foi ele que fez. A pitonisa de Endor falou que todos os filhos de Saul iriam morrer na guerra junto com ele, pela espada do inimigo. Fica um vivo na cidade de Lodebar, Mefibosete, e depois Davi traz ele e faz ele sentar na mesa do rei. Nenhuma das profecias se cumpriu, porque aquilo era um demônio. Mas olha o desespero de alguém que perdeu a presença de Deus e quer ouvir Deus a qualquer custo. Deixa eu falar uma coisa, acho que não é o caso de nenhum de nós aqui não, mas vai que é, e eu não sei, né? Eu não sei tudo, né? Quem fica andando atrás de profeta para receber profecia, é porque está sem a presença de Deus. Porque se você tiver a presença de Deus, Ele não vai precisar mandar recado. Você já viu aqueles irmãos que ficam assim? Vou ali na Assembleia que tem um profeta. Agora tem um profeta lá no Jardim, vou lá no Jardim, tem um profeta lá. Agora tem um profeta lá na Quadrangular, vou lá na Quadrangular que estão profetizando lá. E a pessoa fica de galho em galho, caçando a profecia. E aí nós erramos, porque às vezes vai só, irmãos, vai ter aqui na quinta-feira o super profeta, especialista em macumba e revelações. Traga, venha participar. E você, opa, aleluia. E agora sim, isso não é para ganhar ninguém, né? Isso é para tirar a pessoa que está sem a presença de Deus da igreja dela, para ele ir atrás da profecia lá na outra igreja, né? E chega lá, recebe aquelas profecias assim, tem nada a ver, mas a pessoa está emocionada, carente, aí acha que é com ela e acredita. Olha o desespero de quem não tem a presença. Quem não tem a presença corre desesperado, querendo ouvir um Deus que está longe. Não, meu irmão, não é você que se assenta nessa cadeira. Deus te chamou aqui nessa noite para lembrar você que você pode arder o seu coração com a glória dele, porque Ele quer estar em você.
Eu acredito em profecia, não falo isso porque nego a profecia, não. Se eu te contasse os meus primeiros anos ministeriais, você me desconheceria. Eu era dessa turma, revelava, chamava pelo nome, saía no meio, entregava profecia, eu era assim. Pastor, o senhor está frio agora, então? Não, não é isso não. O conhecimento estragou o senhor, não foi isso não. Acho que cada época a gente é usado por Deus de uma maneira diferente. Não sou contra a profecia não, acredito, eu sei que Deus abre a boca do profeta, mas eu aprendi uma coisa sobre profecia. Se Deus está precisando de um profeta para falar comigo, é sinal que eu estou mal, estou ruim, não estou orando, não estou lendo a Bíblia, porque é o que aconteceu com Davi. Sabe por que Natan precisou falar para o Davi? Não está orando, não está lendo a Bíblia, está só pecando, está longe, aí tem que ter um profeta mesmo. Não, irmãos, nós vivemos no Novo Testamento, quando precisar Deus vai levantar um profeta para falar para você, e repito, acredito, dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 12 e 14, Paulo falou sobre o assunto, eu uso e defendo com faca nos dentes, mas é uma vergonha, Deus quer falar com você, a presença de Deus para nós precisa valer mais do que qualquer outra coisa, amém meu irmão? Agora a pergunta que nos interessa, para a gente poder caminhar para um final, você se preocupa com o que você tem dado a Deus? O que você tem entregue ao Senhor, para a gente finalizar essa mensagem, neste Salmo 51. Nós estamos aqui nessa terra, disse o apóstolo Paulo, como peregrinos e forasteiros. Você está aqui para servir ao Senhor, tomar uma decisão com Deus, servir ao Senhor, se preparar para estar com Ele, é só para isso que você está aqui. Você se preocupa com o que você tem feito para Deus? O que você pensa a respeito de Deus? Vamos começar com essa pergunta para a gente finalizar. O que você pensa a respeito de Deus? Defina Deus aí no seu pensamento. Para a maioria das pessoas dos tempos atuais, Deus é simplesmente alguém que responde às minhas orações. Para a maioria de nós, Deus é alguém que eu peço e Ele vem me socorrer quando eu preciso. Está errado a nossa concepção de Deus. Deus é para que nós possamos servi-lo, dar a Ele algo, entregar a Ele algo. Eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja em alguns anos, e vez ou outra eu sempre vou lembrar você disso aqui. Talvez a gente queira a igreja como um lugar para receber apenas, não que Deus não vai nos dar nada, Ele vai nos dar muita coisa, mas eu preciso entender que se estou na presença de Deus, é para render a Ele alguma coisa. O que você tem dado a Deus? Ele não quer a sua liturgia. A liturgia é um pressuposto, é uma desculpa. Deus quer algo mais do que o nosso mero ritualismo. Deus quer algo mais de você. Deus quer de você o que o Davi entendeu nos versículos 17 e 18. Deus quer um coração quebrantado, um espírito quebrantado, na versão que eu li. Se a presença de Deus é o que há de mais importante para nós, para receber a sua presença, para viver na sua presença, eu preciso dar a Ele um coração quebrantado. Você tem quebrantado seu coração na presença de Deus? Ou você tem entrado por essas portas como um analítico religioso, querendo investigar as coisas, querendo ter respostas para todas as perguntas?
Como que está a sua fé? Eu tenho visto muitos irmãos preocupados demais com a vida dos outros. Eu tenho visto muitos irmãos preocupados demais com as questões religiosas e com pouco quebrantamento de coração. Deus espera de você um coração quebrantado. Nós não temos que ter todas as respostas. Não é ter todas as respostas que vai ativar a sua fé. Não é ter todas as respostas que vai fazer de você um cristão melhor. O que vai fazer de você um cristão cheio do Espírito Santo de Deus é ter um coração quebrantado na presença dEle. Na verdade, tem hora que nós temos que esquecer os porquês e apenas quebrantar o nosso coração, abrir o nosso coração para Deus. Para de ser religioso, para de ser ritualístico e vem para esse lugar disposto a abrir o seu coração. Quebrando o coração, rasgue o seu coração para Deus durante o louvor. E um verdadeiro adorador, não importa se a música é velha, se a música é nova, se tem um cantando, se tem um grupo, se tem uma banda, se a banda é boa, se a banda é ruim, não importa se a voz é só no gogó. O verdadeiro adorador consegue quebrantar o coração na presença do Senhor, independente de questões humanas. A maioria das igrejas no Brasil, esse negócio de ministério de louvor em igreja no Brasil é recente. É década de 60 os corais, década de 70 os instrumentos começaram a entrar dentro da igreja, mas antes disso, por mais de 100 anos, era só os irmãos com um livrinho nas mãos, cantando as estrofes, sem instrumento musical, muitas vezes sem ninguém para puxar, e eles conseguiam render a Deus uma verdadeira adoração. O diabo está colocando desculpas no seu coração, dizendo que talvez o pastor é desafinado, dizendo que talvez a música é velha. Não tem nada disso, é o seu coração que não está quebrantado. Um verdadeiro adorador chora cantando a único. O verdadeiro adorador chora cantando uma música atual, lançada ontem, porque para ele não importa essas coisas. Nós precisamos aprender a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Nós não podemos apenas querer uma linda palestra, nós não podemos querer apenas algo que nos jogue para cima, que eleve o nosso espírito, que massageie o nosso ego. Você está aqui para rasgar as suas vestes, para abrir seu coração a Deus, para quebrantar na presença dEle. E se isso não acontecer, o nosso culto não valeu de nada. Nada. Se você entrou e saiu do mesmo jeito, não valeu nada. Se você entrou crítico e saiu falando mal, não valeu nada. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado. Rasga seu coração na presença do Senhor. É um espírito quebrantado. Você sabe o que é um espírito quebrantado? É um espírito dependente. Entra aqui dependendo de Deus, com fome dEle, com sede dEle, chamando por Ele. Isso é um espírito quebrantado. É o que nós precisamos. Vale nada chegar aqui e debulhar para você um monte de conhecimento teológico e o seu coração pareceu uma geladeira. Não valeu nada. Eu chegar aqui e dar para você um monte de curiosidade bíblica, ou ensinar você a ganhar dinheiro, como algumas igrejas têm feito, e o poder do Espírito Santo não transformar a sua vida, que você tem dado a Deus. Você está querendo algo que massageie o seu ego, que te coloque para cima.
Pois eu tenho para você o que Pedro e João tinham na porta daquele templo. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus, é de Jesus morando em nós, na pessoa do Espírito Santo. O dia que nós entendermos que é isso que nós carregamos, você vai ser feliz. Nada vai te abalar, nada vai derrubar a sua fé, porque você tem o bem mais precioso que alguém pode ter na face dessa terra. Como é que o Davi falou no Salmo 51? Tu não te agradas de sacrifícios ou de holocaustos, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria a ti. Tu não te agrada de holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Senhor, não desprezarás. Deixa eu te falar uma coisa. Se tiver um dízimo de 10 mil reais e trazer ele aqui na frente do altar e dever algo ao seu irmão lá fora, Deus despreza o seu dízimo. Não é o valor, é a procedência. Se você der uma oferta para aparecer, só pastor, estou dando aqui essa oferta, põe meu nome lá no telão, minha foto entregando o dinheiro para comprar o lote, né? Deus despreza. Talvez a sua voz é impecável, você vem aqui e talvez você saiba tocar um instrumento que ninguém sabe tocar, e você pede oportunidade que a gente não sabia. Talvez você vai pegar aqui um teclado e vai debulhar esse teclado e cantar maravilhosamente bem. Deus pode desprezar o seu louvor. Talvez você pode fazer algo aqui na igreja como ninguém. Você pode ser o príncipe dos pregadores, o melhor obreiro que essa Lagoa da Prata já teve. Dependendo de como tiver o seu coração, Deus despreza. Você pode orar com as palavras mais belas do seu vocabulário. Você pode fazer aquela oração que só da gente escutar a gente já está chorando. Mas dependendo de como a sua vida estiver, Deus despreza. Pode trazer, em outras palavras, o seu melhor sacrifício. Olhando no contexto de Davi, pode trazer o melhor cordeiro, sem defeito, macho, de 1 ano, sem uma mancha, que era o que a lei exigia. Pode trazer a melhor oferta, pode trazer o melhor sacrifício. O pecado escondido de Davi faria Deus desprezar, como ele desprezou a oferta de Caim junto com Abel. Agora deixa eu te falar uma coisa. O texto diz para mim que tem algo que Deus não despreza. Se você conseguir quebrantar seu coração na presença dEle, se você conseguir compungir o seu espírito, se você conseguir rasgar as suas vestes espirituais diante do altar do Senhor, Ele não despreza. O Davi entendeu que não bastava o melhor cordeiro, a melhor novilha, o melhor bezerro, a maior oferta. O Davi entendeu que o que Deus não despreza é um coração quebrantado. O que você faz para Deus, o que você dá para a obra de Deus, não é maior do que o quebrantamento de espírito que Deus quer de você. Não é maior. É o que Ele espera de nós. O que você tem dado a Deus? O que você tem dado ao Senhor? O que você tem feito a Deus? O Davi entendeu. Coração quebrantado e compungido, apagou da vida desse cara a maior mancha que um homem no Antigo Testamento poderia carregar: adultério. O coração quebrantado, um espírito compungido, tirou Davi do lamaçal do adultério
e sentou ele na cadeira da honra de ser o único na Bíblia a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Não sei qual foi o seu pecado, qual o seu erro, não sei o que você está pensando em fazer com a sua fé, mas eu sei que isso só será possível se você entender que Deus quer um coração quebrantado. Onde estão os quebrantados de coração? Onde estão os compungidos de espírito? A igreja deve escolher os seus líderes, seus diáconos, seus obreiros, seus pregadores, seus louvoristas. Não é pelo o nome no relatório financeiro, não é pelo que ele faz ou deixa de fazer, é pelo quebrantamento de coração. Lembra de Atos 6? É a primeira vez que a igreja vai escolher alguém para ajudar os apóstolos, né? Esse primeiro grupo foi denominado diácono. Outros grupos vieram depois. Mas em Atos 6, na hora que Pedro vai falar dos diáconos, quais são as referências? Levante dentre vós, homens cheios do Espírito Santo, que na sua boca tenha palavras de verdade. Sejam casados com uma mulher só, que não sejam dados ao vinho. Mas a primeira característica, cheios do Espírito Santo. Para chamar a atenção de um pastor, para te dar algum cargo, não é o nosso caso, é só um exemplo. Você não tem que dar o dízimo mais alto da igreja. Você tem que chorar a cada mensagem, a cada música do louvor, a cada oração. Você tem que demonstrar quebrantamento. É assim que a igreja precisa escolher os seus líderes. Quebranta. Onde estão os quebrantados de coração? Cadê os de espírito compungidos? Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento, da vinda do Senhor. Há uma promessa espiritual sobre nós em meio à frieza que enfrentaremos nesses dias. Há uma promessa de avivamento também sobre a vida da igreja nesses últimos dias. Então eu pergunto para a Igreja Batista Nacional Atos nessa noite: cadê os quebrantados de espírito? São esses que o Pai está procurando. Se coloque de pé para a gente poder orar. Enquanto a Márcia vai puxar alguma canção ali para a gente, curva a sua cabeça, feche seus olhos. O que você tem dado a Deus? O que você tem oferecido ao Senhor? Não sei se é para você, não sei se é para mim essa palavra, mas Deus quer mais do que o nosso ritual. Deus quer mais do que apenas o estar dentro da igreja. Deus quer mais do que apenas cumprir a nossa religião. Quando você era católico, você já cumpria. Eu fui católico, era assim, vou na missa uma vez na semana, tomo a comunhão, o problema está resolvido. Servir a Deus não é assim. Servir a Deus é quebrantar o coração na presença dEle. Cadê os quebrantados de coração? Cadê a lágrima derramada ao Senhor por saber que a presença dEle é mais importante? Amanhã tem culto de mulheres. Você não vai vir só porque você é uma religiosa. Você vai vir para quebrantar, porque o seu coração é quebrantado. Por isso que você vai vir. E aí independe de quem prega, de quem toca, de quem ora. Sabe por quê? A presença de Deus está aqui e Ele espera de nós o coração quebrantado, compungido. Não é A ou B, eu não faço isso com você, eu não consigo quebrantar seu coração. Eu não consigo tocar a sua alma. Quem toca o seu coração, quem toca a sua alma é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você permitir que Ele faça isso. Ah, Senhor, quebranta a nossa vida na sua presença nessa noite, Pai. Aleluia.